Oi, transistas, bem-vindas a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar sobre a mente do cliente, como é que funciona essa dinâmica de prestação de serviço, de compra, de venda, como a gente consegue alcançar essas pessoas e fazer com que elas desejem o nosso trabalho, principalmente nas nossas redes sociais. Depois eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o relacionamento com o cliente no WhatsApp, que é uma coisa muito importante também, porque as pessoas acham que é só pelo Instagram que a gente tem, né, alguma interação com o cliente, fora a parte de orçamento e agendamento, mas não, a WhatsApp, o TikTok, o Facebook, até o Pinterest também, a gente consegue ali desenvolver uma certa frequência, uma certa estratégia para que o nosso trabalho chegue, né, a outras pessoas, pelo Google, que também é uma ferramenta maravilhosa. Vamos esclarecer muitas coisas aqui hoje, porque eu sei que a maior dúvida das transistas é sobre realmente o que postar, né, o que falar, quais narrativas trazer para o perfil. Basicamente, gente, a gente precisa se colocar no lugar do cliente, no sentido de entender e pensar e até pesquisar com as suas próprias clientes quais são os assuntos, quais são as temáticas, as vivências dessas pessoas, o que atravessam elas no cotidiano e na trajetória de vida delas, que você pode usar para criar um diálogo, para você poder trazer esses assuntos na sua marca, que essas pessoas se sintam abraçadas, se sintam representadas, se sintam parte daquilo, né? Porque o cliente, ele pensa de uma certa forma que ele precisa daquele serviço, ele precisa daquele produto, ele precisa trançar o cabelo. Por quê? Por causa de praticidade, por causa de aceitação do próprio cabelo, por causa de uma transição capilar, por causa de um corte químico, talvez, por causa da autoestima que algumas pessoas ainda não conseguem ter uma autoestima com o próprio cabelo, por uma questão também de identificação, de pertencimento, porque elas gostam, elas se sentem lindas e empoderadas com tranças. Enfim, você precisa entender o que engloba todas as questões na cabeça do cliente em relação ao seu serviço. A gente precisa entender primeiro quais são as vivências das pessoas que trançam o cabelo, quais são os desejos das pessoas que trançam o cabelo, o que elas sentem medo e quais são as objeções delas para não trançar o cabelo. Quais são os conteúdos que essas pessoas mais consomem, né? Geralmente é um formato mais de beleza, de inspiração, né? Uma coisa mais de comunidade mesmo. Como isso é importante, elas se sentirem parte, não só ser uma cliente do seu salão, mas se sentir parte de uma comunidade de pessoas que frequentam o seu salão, pessoas que frequentam o seu espaço. Então, é como se você criasse um lifestyle, uma vivência, né, na sua marca, como se você criasse uma cultura dentro da sua marca. Então, é muito importante entender tudo isso, né? A vivência, os desejos, os medos, as objeções, os sentimentos, os pensamentos, o que essas pessoas consomem, para a partir daí você conseguir criar as suas linhas, né, de postagem, suas linhas de narrativas para trazer para o seu perfil. Você precisa desenvolver conteúdos que passem exatamente essa sensação para o cliente. Poxa, essa cliente aqui dela ficou incrível, né? Tipo, ela se sentiu
muito confortável, dá pra ver que ela dormiu, dá pra ver que ela gostou do café, dá pra ver que ela riu, dá pra ver que ela gostou da conversa, dá pra ver que ela gostou do resultado. E deu pra ver que ela gostou de todo atendimento. Então, você desenvolve conteúdos, vídeos, imagens que não só mostram ali o que você faz, mas que representam o que a sua marca faz, entende? Representa o que todo o seu trabalho desenvolve. Quando a cliente se depara com um perfil que desperta nela emoções, que ela vê que o que ela sente, o que ela pensa, o que ela vive está ali, quando ela percebe que os medos que ela tem, as inseguranças que ela tem, está sendo abordado naquele perfil, quando ela percebe que a dúvida que ela tinha sobre como tirar as tranças está ali, quando ela tem uma dúvida de o que passar no couro cabeludo quando ela está de trança está ali no perfil respondido, ela se sente muito atraída e se sente confiante de entrar em contato com você. Porque ela vai olhar e falar, poxa, ela entende muito sobre o que eu quero, ela tem o que eu quero e ela sabe o que eu preciso. Então a mente do cliente vai de encontro às ideias do seu perfil, à cultura do seu atendimento, da sua empresa, vai de encontro à sua personalidade como transista, à sua estética como transista, vai de encontro ao objetivo da sua marca, à essência da sua marca. Então não é só um perfil, gente. É uma empresa no digital, é a sua empresa no digital, entende? A sua empresa ela é física, ela está aqui e tudo mais. Então, o seu perfil ele deve ser a sua empresa no digital. Ele deve resumir e mostrar detalhes da sua empresa como ela é na vida real. Então, no caso, a cliente, ela quer um perfil, ela deseja encontrar uma transista que seja completa para ela, que seja amiga, que dê uma trança incrivelmente linda, que converse, que tenha uma conversa boa, que dê um lanchinho, que atenda ela de uma forma especial, que dê um mimo, que dê um suporte pré-atendimento, que atenda ela bem no pré-atendimento, que atenda ela no pós-atendimento, assim que ela terminar, pergunte como ela dormiu, se incomodou, se coçou. Ela quer uma transista que ela sabe que quando precisar, a transista dela vai socorrer ela, vai ajudar ela de alguma forma. Ela também quer uma transista que o atendimento seja um atendimento profissional. Ela não quer que a transista pare de 5 em 5 minutos para fumar, não quer que a transista pare de 5 em 5 minutos para olhar o WhatsApp. Gente, são coisas tão básicas, mas que a maioria não faz, que te diferenciam das outras. Entende? Eu ouço relatos na minha cadeira de outras experiências que eu acho um absurdo. Mas eu falo, gente, que coisa assim fora da caixa. Porque a pessoa não faz o básico, que é ser educada, profissional, que é ser cuidadosa. Gente que, enfim, não vou entrar no mérito, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas entender sobre o que o cliente quer já vai te colocar passos à frente. Porque você vai fazer exatamente da forma como você iria querer ser tratada num ambiente. Ainda mais transistas, né? Porque transista a gente tem uma história de acolhimento, a gente veio, a nossa raiz, a nossa essência são de mulheres que acolhem, que cuidam, né? Que são mulheres que preparam para momentos especiais, são mulheres que criam ali um ambiente protegido, um ambiente confortável, um ambiente mais íntimo, né? Então, a cliente quer exatamente isso. Então, você precisa, a partir de hoje, ter conteúdos que façam as pessoas se identificarem com a sua marca.
Depois, fazer conteúdos que façam as pessoas terem respostas, terem problemas resolvidos. Como assim, Isabelle? É você resolver alguma dúvida, é você responder alguma questão que o seu cliente tem. Isso aí, como eu vou saber? Todos os dias sentam pessoas na sua cadeira, sabe? Então, na conversa, você... Tem cliente que pergunta coisas que para você é muito óbvio, mas para ela não é, sabe? Então, é você responder, é você resolver alguma coisa ali no seu conteúdo em relação ao seu serviço, em relação ao seu trabalho, em relação à vida da cliente que trança o cabelo. Além de conteúdos de identificação e de respostas de medos, objeções, você vai criar desejo. Não é só postar trança, gente. Vocês precisam encontrar uma forma de mostrar o seu resultado, as suas tranças, mas de uma vertente que gere desejo, que não só, pá, mostrou a foto, é isso, gente, resultado. Não, uma técnica nova, características de algumas técnicas, a diferença de técnicas, né? Você mostrar também bastante, explorar bastante o processo das tranças, vai fazer com que a pessoa que está assistindo, que é a sua audiência, ela sinta desejo e também entenda o processo, entenda que tranças demoram, entendam coisas básicas, mas que muita gente também não sabe, e acaba ali educando, entende? Você precisa criar alguma narrativa, você precisa desenvolver algum conteúdinho que ela não só veja, ela crie desejo, ela sinta vontade de trançar. Nesses conteúdos de desejo, é muito importante que você também apareça, tá bom? Que você coloque a sua personalidade no conteúdo para que você se conecte com a cliente e a cliente se conecte com você, para que ela te olhe e veja como você é, como você fala, como você trabalha, como você atende, para que ela sinta desejo de ser atendida por você e não só de ter o seu resultado. Você vai estar oferecendo de forma indireta, de forma meio que subliminar, sabe? Sem ser aquela coisa assim, agende comigo, agenda aberta, sem falar diretamente sobre agendamento. Você vai estar ali mostrando o processo e vai gerar um desejo na pessoa, porque o processo já vai estar ali a metade do cabelo feito, ela vai ver ali a diferença entre o cabelo da cliente e o cabelo pronto, então ela vai ver essa diferença, o quanto tá bonito e tudo mais. E aí vai gerar esse desejo. E além disso, também pode responder, né, algumas dúvidas que ela tenha. Então, esse conteúdo de educação é muito importante para quem é transista, né? Porque é um ramo onde as pessoas ainda têm muitas desinformações. São muito desinformadas. Acham que trança em 3 minutos, acham que podem fazer como quiser, que não precisa lavar, que não... Enfim, muita desinformação. Então, quanto mais você reforçar algumas coisas, mais educado vai ficar a sua audiência, o seu público. E isso é muito importante, isso é muito bom, até para as pessoas te respeitarem o seu trabalho, respeitarem seu ofício, respeitarem seus horários, né? Então, respeitarem a dinâmica do seu trabalho, principalmente se você trabalha sozinha. Mas é isso, galera. Eu não fiz roteiro, por isso que eu tô meio perdida. Mas eu acredito que eu consegui passar a mensagem de hoje. E eu preciso que você se inscreva, se você ainda não se inscreveu. Comente se você concorda com as coisas que eu falei, tá bom? Comente também se você já faz esses conteúdos ou se você não faz. Se você ainda faz de uma maneira que ainda é um pouco confusa, que ainda não é bem definida, tá bom? Que aí eu vou podendo te ajudar. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.